O envelope caiu no chão da entrada como se pesasse uma tonelada. Tiago abriu-o com as mãos trêmulas e leu as palavras que o pai ditara ao notário: declaro Tiago Almeida deserdado de todos os meus bens por conduta incompatível com os valores da família. A porta bateu atrás dele com estrondo quando saiu da casa senhorial em Sintra, e o som ecoou dentro do peito como uma sentença final. Tiago dirigiu-se sem destino pelas estradas sinuosas, o mar ao longe brilhando como se zombasse da sua dor. Aos 26 anos, acabara de perder tudo: a herança, a família, o nome que carregava com orgulho. Só porque amava outro homem. Só porque ousara apresentar Rafael ao pai numa ceia de Natal que terminara em gritos e copos partidos. Chegou a Lisboa ao anoitecer e estacionou perto do Tejo. O telefone vibrou. Era Rafael. Tiago não atendeu. Como poderia explicar que agora era ninguém? Que o homem que o amava talvez merecesse alguém com futuro, não um ex-herdeiro sem um euro no bolso. Desligou o telemóvel e chorou em silêncio, o rosto encostado ao volante. Dias depois, sem dinheiro para o apartamento alugado, Tiago aceitou o convite de Marta, a amiga de sempre, para ficar no sótão da casa dela no Bairro Alto. Marta era lésbica assumida, tinha sido expulsa de casa aos 18 e sobrevivera sozinha. Abraçou-o sem perguntas, apenas disse: aqui ninguém te julga, amor. Na primeira noite, Tiago não dormiu. Relembrava cada palavra do pai: não queria um filho para isto. A frase repetia-se como um martelo. Sentia-se sujo, indigno, como se o amor que carregava no peito fosse uma doença incurável. Rafael continuava a ligar, a mandar mensagens que Tiago lia e apagava. Preciso de tempo, mentia para si mesmo, mas a verdade era medo puro, medo de arrastar Rafael para o fundo com ele. Uma semana passou. Marta insistiu que ele voltasse ao trabalho. Tiago era designer gráfico freelancer, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o rato. Numa tarde chuvosa, decidiu ir à casa de Sintra buscar as poucas coisas que ainda eram suas. O pai viajava em negócios no Brasil, a mãe passava temporada em Paris. A casa estaria vazia. Entrou com a chave que ainda não devolvera. O silêncio era opressivo. Subiu ao escritório do pai, aquele quarto proibido onde passava horas quando criança a imaginar-se um dia no comando da empresa familiar. Abriu gavetas à procura de documentos pessoais e, por impulso, pressionou um painel falso na estante que sempre achara estranho. O painel cedeu. Atrás, um pequeno cofre de parede. O coração de Tiago disparou. Tentou combinações óbvias, datas de nascimento, aniversários. Nada. Depois, sem saber porquê, marcou o dia em que contara ao pai que era gay, 25 de dezembro de 2023. O cofre abriu com um clique seco. Dentro não havia dinheiro nem joias. Havia cartas. Dezenas de cartas manuscritas, atadas com fita azul desbotada. No topo, um envelope adressada: meu querido Francisco. Tiago reconheceu imediatamente a caligrafia elegante. Era do avô Francisco, que morrera quando ele tinha 10 anos. O avô que sempre o defendera, que lhe contava histórias ao serão e lhe dava beijos na testa mesmo quando o pai resmungava. Com as mãos a tremer mais do que nunca, Tiago abriu a primeira carta. Datava de 1978. Meu amor, hoje vi-te no café em Cascais e o meu coração quase parou. Não posso continuar a esconder isto. Tu és o ar que respiro. Assinada, António Almeida, o nome do pai. Tiago sentou-se no chão, o mundo rodando. O pai. O homem que o deserdara por ser gay. Tinha amado outro homem. Folheou as cartas rapidamente. Eram todas de António para Francisco, cheias de paixão contida, medo da ditadura ainda recente, promessas de uma vida que nunca poderiam ter abertamente. Numa delas, o pai escrevia: se algum dia tivermos um filho, juro que nunca o obrigarei a esconder quem ama. Tiago chorou em silêncio, as lágrimas caindo sobre o papel antigo. Tudo o que acreditara desmoronava. O ódio do pai não era moral, era dor. Dor de um amor proibido que nunca vivera plenamente, dor transformada em muro contra o mundo e, tragicamente, contra o próprio filho. Guardou as cartas na mochila e saiu antes que alguém chegasse. No carro, ligou o telemóvel. Havia 20 chamadas perdidas de Rafael. Respirou fundo e ligou de volta. Tiago. Meu Deus, onde estavas?
A voz de Rafael estava rouca de preocupação. Preciso de te ver. Agora. Encontraram-se num café pequeno na Alfama. Rafael chegou ofegante, os olhos vermelhos. Tiago estendeu-lhe a mão por cima da mesa, algo que não fazia em público há meses por medo do pai. Rafael apertou-a forte. Desculpa ter desaparecido, começou Tiago. O meu pai deserdou-me. Oficialmente. Rafael empalideceu. Por minha causa. Por nossa causa. Tiago respirou fundo. Mas hoje descobri algo que muda tudo. Contou-lhe sobre o cofre, as cartas, o segredo do pai. Rafael ouviu em silêncio, os olhos marejados. Então ele odeia em ti o que nunca conseguiu aceitar em si mesmo, murmurou Rafael. Tiago assentiu. Pela primeira vez em semanas, sentiu um peso sair dos ombros. Não era ele o errado. Nunca fora. Saíram do café de mãos dadas, sem se importarem com olhares. A noite de Lisboa parecia mais leve. Mas Tiago sabia que aquilo era apenas o princípio. O pai voltaria em breve. E as cartas? O que fazer com elas? Guardar o segredo ou usá-lo como arma? A dúvida corroía-o por dentro enquanto caminhava com Rafael pelas ruas empedradas. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Tiago lia e relia as cartas à noite, no sótão de Marta, enquanto Rafael dormia ao seu lado, pela primeira vez desde a discussão familiar, permitira que ele ficasse. Cada palavra do pai jovem era um golpe, a paixão, o medo, a culpa. Se alguém souber, estamos perdidos, escrevera António em 1980. Tiago perguntava-se como o homem terno daquelas cartas se tornara o tirano que o expulsara. A resposta veio numa carta mais recente, de 1995, já depois da morte do avô Francisco, perdido para sempre e agora vive numa prisão que eu próprio construí. Prometi a mim mesmo que nenhum filho meu passaria por isto, mas vejo que falhei até nisso. Tiago sentiu raiva e pena em partes iguais. Queria odiar o pai, mas a dor nas palavras era demasiado humana. Rafael sugeriu que falasse com a mãe. Ela talvez saiba algo. A mãe, Helena, sempre fora mais suave, mas calara-se perante o marido. Tiago marcou um almoço num restaurante discreto em Cascais. Helena chegou elegante como sempre, mas os olhos traíam ansiedade. Abraçaram-se friamente. Por que vieste? Perguntou ela sem rodeios. Tiago tirou uma fotocópia de uma carta do bolso e colocou-a na mesa. Helena leu, o rosto perdendo cor. Onde conseguiste isto? No cofre do pai. Ele amava o avô Francisco. Helena fechou os olhos. Eu sabia. Encontrei uma carta há 20 anos. Ele pediu-me que nunca tocasse no assunto. Disse que era o maior erro da vida dele. Erro. Tiago sentiu a voz tremer. Amar alguém é erro. Para ele, sim. Tinha medo do que as pessoas diriam, da empresa, da família. Quando nasceste, jurou que te protegeria dessa fraqueza, como ele chamava. Tiago riu-se amargamente. E protegeu-me deserdando-me por ser exatamente como ele. Helena estendeu a mão. Volta para casa, Tiago. Eu falo com ele quando regressar. Não volto enquanto ele não aceitar quem sou. E quem amo. Helena olhou longamente. Ele está doente, sabias? O coração. Os médicos disseram que o stress o está a matar. A notícia atingiu Tiago como um murro. Doente. O homem que parecia indestrutível. Nessa noite, contou a Rafael. Se ele morrer sem fazermos as pazes. Rafael abraçou, então vai ter com ele quando voltar. Mas não sozinho. Leva as cartas. Deixa-o enfrentar o passado. Marta, que ouvia tudo da cozinha, interveio. Cuidado, Tiago. Às vezes as pessoas preferem morrer a admitir que estiveram erradas. Tiago sabia que ela tinha razão. Mas também sentia que algo maior estava em jogo. Não era só a sua vida, era a de um homem que vivera preso meio século. O pai regressou do Brasil uma semana depois. Tiago recebeu uma mensagem seca: aparece em casa amanhã às 18 horas. Nada mais.
Foi sozinho. Rafael quis acompanhar, mas Tiago recusou. Isto é entre mim e ele. A casa em Sintra parecia mais fria do que nunca. António recebeu-o no escritório, mais magro, os olhos fundos. Sentaste-te aí para me pedires perdão? Perguntou sem preâmbulos. Tiago tirou as cartas originais da mochila e colocou-as na secretária. Não. Vim para te devolver isto. António empalideceu ao reconhecer a letra. As mãos tremeram ao pegar na primeira. Onde? No cofre que escondeste a vida toda. António sentou-se pesadamente. Devias ter respeitado a privacidade. Como respeitaste a minha quando me expulsaste por amar um homem. Silêncio pesado. António folheava as cartas sem ler, como se queimassem. Era diferente naquela altura, murmurou por fim. Era. Tiago aproximou-se. Tu amavas o avô Francisco. E nunca lhe disseste abertamente. Nunca viveste esse amor. E agora castigas-me por querer viver o meu. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de António. Eu. Falhei com ele. E contigo. Tiago sentiu o coração apertar. Pela primeira vez via o pai como homem frágil. Posso perdoar-te, disse baixinho. Mas só se aceitares Rafael. E a mim. Como sou. António ergueu os olhos. Não sei se consigo. Então não sei se consigo voltar. Tiago saiu, deixando as cartas na mesa. No carro, chorou como criança. Rafael esperava-o no apartamento. Como correu? Não sei. Deixei com os fantasmas dele. 2 dias depois, António sofreu um infarte. Foi internado de urgência em Lisboa. Tiago correu para o hospital. A mãe ligara em pânico. Encontrou-a à porta do quarto, o rosto inchado de chorar. Ele pediu para te ver. Só a ti. Tiago entrou. António estava ligado a máquinas, pálido, mas consciente. Filho, a voz era um fio. As cartas. Li-as todas outra vez. Tiago sentou-se, pegou na mão do pai. Desculpa, sussurrou António. Por tudo. Por ter sido cobarde. Por te ter feito pagar pelo meu medo. Tiago engoliu em seco. Eu amo-te, pai. Apesar de tudo. Trá-lo aqui. Ao Rafael. Quero conhecê-lo. Como deve ser. Tiago beijou a testa do pai, as lágrimas misturando-se. Pela primeira vez em anos, sentiu-se inteiro. A recuperação de António foi lenta. Saiu do hospital um mês depois, mais frágil, mas com uma determinação nova. Convidou Tiago e Rafael para jantar em Sintra, não com tolerância, mas com pedido de desculpas formal. Rafael estava nervoso. E se ele mudar de ideias? Não vai, garantiu Tiago, embora também tivesse medo. Chegaram ao entardecer. António esperava-os à porta, algo impensável meses antes. Abraçou Tiago com força, depois estendeu a mão a Rafael. Desculpa o que disse naquela noite, falou com voz firme. Fui injusto. Bem-vindo à família. Rafael, emocionado, aceitou o abraço que se seguiu. O jantar foi estranho no início, conversas educadas sobre o tempo, o trabalho. Depois António pediu licença, foi ao escritório e voltou com uma caixa pequena. Quero que fiquem com isto. Dentro estavam as cartas originais e um medalhão de prata com uma foto antiga, António e Francisco jovens, sorrindo no jardim. Era o nosso segredo, explicou. Agora é vosso. Para lembrarem que o amor vence, mesmo quando demora. Tiago chorou abertamente. Rafael apertou-lhe a mão. Nos meses seguintes, a relação reconstruiu-se devagar. António começou a acompanhar Tiago a eventos LGBT em Lisboa, discretamente no início, depois com orgulho visível. Contou à mãe de Rafael a história toda, pediu desculpa pessoalmente. Mas nem tudo era paz. A empresa familiar, uma cadeia de hotéis de luxo, tinha um conselho conservador. Quando correu o rumor de que o herdeiro era gay e o patriarca o aceitara, alguns acionistas ameaçaram vender ações.
António convocou uma reunião extraordinária. Tiago insistiu em estar presente. Na sala de reuniões em Lisboa, 12 homens e mulheres de fatos caros olhavam António com desconfiança. Senhor Almeida, a imagem da empresa. António ergueu a mão. A imagem da empresa é construída por honestidade. O meu filho Tiago é gay. Sempre foi. E é o melhor sucessor que poderia ter. Quem não aceitar, a porta é servida. 2 acionistas saíram. As ações caíram 8% na semana seguinte. Mas António não recuou. Tiago, vendo o pai arriscar tudo por ele, sentiu-se finalmente amado sem condições. Uma noite, no terraço da casa em Sintra, António confessou: quando era novo, sonhava abrir um hotel onde casais como eu e o Francisco pudessem ser eles mesmos. Nunca o fiz. Talvez tu faças. A ideia plantou-se no coração de Tiago. Com Rafael, começou a desenhar planos, um boutique hotel LGBT-friendly no Algarve, com design inclusivo, eventos culturais, apoio a associações. António ofereceu financiamento inicial, a tua verdadeira herança, disse. Marta juntou-se ao projeto como gerente de eventos. A amizade dos 3 aprofundou-se. Mas o passado não desaparece facilmente. Um jornalista sensacionalista descobriu as cartas antigas através de uma fonte anónima e publicou uma manchete: magnata português escondeu amor gay durante décadas. A família foi assediada. António recebeu chamadas ameaçadoras. Tiago debateu-se com culpa: fui eu que remexi no passado. Não, corrigiu Rafael. Foste tu que trouxeste luz. António deu uma entrevista rara à televisão, de mão dada com Tiago. Sim, amei um homem. Perdi-o por medo. Não perderei o meu filho pelo mesmo motivo. A opinião pública dividiu-se, mas o apoio veio em ondas, cartas, mensagens, donativos para o futuro hotel. No meio do caos, Rafael fez a pergunta que Tiago esperava e temia. Casaram-se numa cerimónia íntima na praia de Cascais, ao pôr do sol. António levou Tiago ao altar, olhos marejados. Marta foi madrinha de ambos. Naquela noite, sob as estrelas, Tiago sussurrou a Rafael: pensava que perdera tudo. Afinal, encontrei. O hotel abriu 2 anos depois, chamado Francisco e António. Tornou-se refúgio para casais LGBT de toda a Europa, espaço de eventos PRID, workshops sobre saúde mental. Tiago dirigia-o com paixão, Rafael cuidava da comunicação. António aposentou-se, passava temporadas no hotel, contando histórias aos hóspedes mais jovens sobre os tempos em que amar era crime. Mas a vida reserva sempre curvas. Numa tarde de outono, António sentiu dores fortes no peito outra vez. Desta vez, o infarto foi fatal. Tiago estava ao lado da cama quando o pai partiu. As últimas palavras foram: obrigado por me dares coragem para ser quem sempre fui. O funeral foi discreto, mas vieram centenas de pessoas, empregados, hóspedes, ativistas. Rafael segurou Tiago durante todo o tempo. Herança formal foi restaurada. Tiago recebeu a maioria das ações, mas decidiu partilhar com associações LGBT. A maior surpresa veio na leitura do testamento. António deixara uma carta final. Meu querido filho, se estás a ler isto, parti. Não chores muito. Vivi mais nos últimos anos contigo e com Rafael do que em toda a vida anterior. Descobri que o amor não tem idade para ser vivido. Há algo que nunca contei. O Francisco. Tivemos um filho. Uma breve relação com uma amiga que nos ajudou a ter um bebê em segredo, em 1982. Ele foi adotado. Chama-se Miguel Santos, vive no Porto, é professor. Encontra-o. Diz-lhe que o pai nunca o esqueceu. Com amor. Teu pai que finalmente aprendeu a amar abertamente. Tiago ficou sem ar. Um irmão. Um meio-irmão fruto do amor proibido do pai e do avô. Contou a Rafael essa noite. Queres conhecê-lo? Quero tudo contigo, respondeu Rafael. Viajaram ao Porto no dia seguinte. Miguel Santos tinha 40 e poucos anos, cabelo grisalho precoce, olhos iguais aos de Tiago. Tiago mostrou-lhe a carta. Miguel chorou.
Sempre soube que era adotado, mas nunca imaginei. Contaram-lhe toda a história. Miguel abraçou-os. Tenho um irmão. E uma família que nunca conheci. A partir daí, Miguel passou a fazer parte da vida deles. Visitava o hotel, conheceu Marta, trouxe o companheiro Pedro. Tiago sentia que o círculo se fechava. O segredo que quase destruíra a família tornara-se ponte para uma maior. Mas nem tudo era perfeito. Miguel carregava mágoa, porque nunca me procuraram. Tiago explicava a vergonha do pai, o medo. Aos poucos, Miguel perdoou. A integração de Miguel trouxe novas camadas. Ele era mais reservado, crescera numa família católica rígida, só assumira a homossexualidade aos 30. A descoberta do passado biológico abalou profundamente. Numa noite no hotel, Miguel confessou a Tiago: sinto raiva. O nosso pai teve coragem de vos aceitar a vocês, mas nunca me procurou. Tiago sentiu culpa herdada. Ele mudou no fim. Talvez tivesse procurado se vivesse mais. Miguel abanou a cabeça. Preciso de tempo. Afastou-se alguns meses. Rafael insistia: dá-lhe espaço. A dor não se cura à força. Tiago mergulhou no trabalho para não pensar. O hotel prosperava, mas ele sentia um vazio. Sonhava frequentemente com o pai, pedindo perdão por erros que não eram seus. Uma crise surgiu, um grupo conservador lançou campanha contra o hotel, acusando-o de promover agenda imoral. Chegaram ameaças, reservas canceladas em massa. Tiago debateu-se com pânico. Vamos perder tudo o que construímos. Rafael organizou resposta, campanha nas redes, apoio de influencers, manifestação pacífica à porta. Milhares apareceram com bandeiras arco-íris. No meio da multidão, Miguel surgiu inesperadamente. Subiu ao palanque improvisado e falou ao microfone: sou filho biológico de António Almeida. Cresci sem saber do meu pai porque ele tinha medo. Mas hoje estou aqui para dizer que este hotel representa exatamente o que ele nunca teve: liberdade de amar. Não deixem que nos tirem isso outra vez. A multidão aplaudiu. Tiago abraçou o irmão, lágrimas nos olhos. Naquele momento, a reconciliação foi completa. A campanha falhou. O hotel saiu fortalecido, com reservas esgotadas por um ano. Mas a vitória trouxe reflexão. Tiago percebeu que carregava o peso de curar feridas de gerações. Decidiu criar uma fundação com parte da herança, apoio a jovens LGBT expulsos de casa, exatamente como ele fora. Marta dirigiu-a, Miguel juntou-se como conselheiro. A vida acalmou. Tiago e Rafael adotaram uma menina, Inês, através de processo longo mas cheio de amor. António teria adorado ser avô. Anos depois, numa tarde quente de verão, Tiago caminhava pela praia junto ao hotel com Inês aos ombros e Rafael ao lado. Miguel e Pedro vinham atrás, de mãos dadas. Tiago parou, olhou o mar. Pensou no dia em que fora deserdado, no cofre, nas cartas que mudaram tudo. Em que pensas? Perguntou Rafael. No quanto a dor pode transformar-se em algo bonito, se a gente deixar. Rafael beijou-o suavemente. Conseguimos. Inês riu-se, apontando as gaivotas. A vida era simples e plena. Naquela noite, reuniram-se todos no terraço do hotel para o aniversário de Inês. Marta ergueu o copo, à família que escolhemos e à que o destino nos trouxe. Brindaram sob as estrelas. Tiago sentiu o pai presente de alguma forma. O homem que escondera o amor a vida toda finalmente descansava em paz, sabendo que o filho vivera o que ele não conseguira. O cofre secreto não trouxera dinheiro nem poder. Trouxera verdade. E a verdade, dolorosa no início, libertara-os a todos. Olhou Rafael, Miguel, Inês, Marta, Pedro. Sorriu. Perderam uma herança material, ganharam uma muito maior: amor sem medo, sem vergonha, sem limites. E isso valia mais do que qualquer fortuna.